Bom dia, está no ar mais uma edição do programa Reinar em Vida, uma realização da Verbo da Vida em Rio Doce que vem para abençoar a sua vida e o seu ministério. Nós queremos iniciar te fazendo um maravilhoso convite. Amanhã em nossa igreja, dia 17 de janeiro, nós estaremos com a presença de Priscila Laranjeira, a autora do livro Como Desenvolver, Implantar e Manter Grupos Pequenos, Fortes e Saudáveis. Você é convidado para comparecer gratuitamente. Ela falará um pouco sobre estratégias para melhorar o grupo de comunhão em crescimento ou célula, pequenos grupos, eu não sei como chama na sua igreja, mas você pode fazer parte conosco desta ministração que ocorrerá às 17h30 e também às 19h30 no endereço que aparece aí na sua telinha. Nós queremos também te convidar agora para conhecer mais um professor que esteve ensinando no nosso Rema Rio Doce. As matrículas continuam abertas e você é um forte candidato a ter a sua vida transformada através do conhecimento da palavra da fé. Eu antes já tinha feito um seminário de teologia, e no seminário é algo que a gente tenta estudar Deus, e no Rema é diferente. Deus é mostrado, Ele é mostrado como Ele é verdadeiramente. E naquela primeira palavra, naquela primeira frase que Andréa Calado estava falando, ela estava ministrando a matéria sobre fé, fundamentos da fé, e eu digo, Senhor, é isso mesmo. E desde então eu fiz todo o Rema, as 24 matérias, eu cresci, né, espiritualmente falando, eu desenvolvi mais as minhas atividades. Tudo isso começou porque um dia eu me submeti, né, eu me coloquei como um ouvinte para escutar aquilo que o Rema tinha para me falar. Algo dentro de mim, que é o Espírito Santo, começou a ativar essa vontade de querer ensinar, né, de querer mostrar também, de querer dar aquilo que eu estava recebendo. Até que um belo dia entrou um pastor na nossa sala, primeiro dia de aula dele, da história da igreja cristã. E aquela matéria, sabe, encheu o meu coração, que por sinal é o meu pastor presidente hoje, que é o pastor Cristiano Arcoverde. No ano seguinte eu fiz a escola de ministro, terminei a escola de ministro e aí ele me licenciou como professor de Rema. No ano de 2014 eu comecei a lecionar, né, a matéria História da Igreja Cristã, que é uma matéria muito linda, apesar de o nome, né, assustar às vezes, mas quando a gente fala da igreja cristã, que fala da igreja de Deus, da igreja de Cristo, tudo isso muda. Bom, pessoal, depois de todo esse relato, depois de todo esse esclarecimento, né, do que o Rema foi, e hoje como professor de Rema, e o que foi o Rema Rio Doce na minha vida, né, nessa minha história agora como professor, eu quero fazer um convite a você. Eu quero dizer a você que venha para o Rema Rio Doce. Aqui você será bem recepcionado, você será amado, você será instruído, você será preparado para algo que Deus tem para a sua vida. Aqui você vai encontrar pessoas, uma direção, uma secretaria, tá? Pronta para te atender, cheia do amor de Deus pela tua vida e para que você cresça. Espero que você venha para o Rema Rio Doce. Aqui sim, aqui você vai aprender o que é a palavra da fé, a palavra falada, a palavra revelada, a palavra que mudou a minha vida, a palavra que vai mudar a sua vida. O Rema mudou a minha vida. Ainda hoje nós temos em nosso programa o quadro Abrindo Verbo. Você sabe a diferença entre ação social e assistência social? Não? Então fica ligadinho conosco que já já haverá uma profissional aqui em nosso programa falando um pouco sobre esse tema. Eu tenho certeza que o seu ministério precisa desse conhecimento para avançar e crescer no reino de Deus. Fica ligado com a gente, depois do intervalo tem Abrindo Verbo no Reinar em Vida.
hoje nós temos a honra de receber no quadro Abrindo o Verbo a assistente social Tássia Lima. Ela é membro da nossa igreja e nos ajuda bastante nessa parte da arena social e é formada na Universidade Federal de Pernambuco no curso de Serviço Social. Eu tenho certeza que será uma manhã muito esclarecedora sobre a obra social da igreja. Tássia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carol. Vamos já iniciar com a pergunta que nós fizemos antes do intervalo. Qual a diferença exata entre assistência social e ação social? Bom dia, Carol. Bom dia, telespectador. É muito bom poder compartilhar com vocês, trazendo informações técnicas sobre a diferença da assistência social e da ação social. Essas duas palavras, elas se entrelaçam na sua trajetória, o que traz um pouco de confusão na cabeça da nossa sociedade. Mas, primeiramente, eu quero trazer que a assistência social, ela é um direito do cidadão brasileiro, dever do Estado, para quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Ela foi promulgada na nossa Constituição Federal de 1988, nos artigos 203, 204, e hoje, juntamente com a saúde e a previdência, ela faz parte da Seguridade Social brasileira, o que significa dizer que o cidadão brasileiro que estiver com baixa renda, ou seja, em situação de pobreza ou pobreza extrema, pode sim acessar pela via do direito, não da benevolência, não da benemerência, mas pelo direito, programas, projetos e leis que que supram a necessidade desse indivíduo, Hoje no Brasil a gente pode acompanhar dois grandes projetos, que é o Bolsa Família, que é um programa do governo federal, que ele repassa verbas para famílias de baixa renda poderem acessar serviços como alimentação, saúde e educação. Temos também o BPC, que ele é também garantido por lei, que é o benefício de prestação continuada, que repassa tanto para a pessoa com deficiência quanto para os idosos acima de 65 anos, o valor de um salário mínimo. E também para para essas pessoas que não têm como se prover, Então, a assistência social, ela é um direito. Contrário da assistência social é a ação social, que não é um direito, ele é uma ajuda, parte da sociedade, é uma mobilização social que vem também para interferir na realidade social, na pobreza, trazendo conforto para as pessoas, porém desvia da via, tanto do mercado quanto da via do Estado. É justamente a mobilização social, as pessoas juntos para promover ações que tragam momentaneamente um refrigério para as pessoas que estão em situações de necessidade, seja ela em diversas áreas. É um donativo, na verdade, do tempo. Isso. Daqueles que estão já bem favorecidos para aqueles que estão menos favorecidos Isso. em alguma circunstância. Isso mesmo. Eu lembro que ano passado nós fizemos aquela grande ação social que muitos de vocês participaram e Tássia, ela esteve conosco nos bastidores, organizando tudo no planejamento e nos dando essas instruções que hoje ela está dando aqui para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. E eu acredito que essa é uma função da igreja. Isso. Eu gostaria que você pudesse citar exemplos e falar como que a igreja, porque existem várias denominações que nos assistem, como que a igreja pode se envolver com isso, desenvolver projetos nessa área, o que é possível nós fazermos nessa área da ação social para ajudar uma comunidade que é tão carente e necessitada como a de muitos bairros que circundam as nossas igrejas. Isso. Carol, a gente, enquanto igreja, a gente pode se deter no amor, na solidariedade, que faz parte da ação social, e as igrejas elas podem estar se organizando, buscando dentro delas próprias os profissionais, pessoas que trabalhem na assistência, na saúde e trazendo também toda a igreja a estar unida, buscando suprir as necessidades desse próximo, Esse próximo que muitas vezes pode estar, como você disse, na nossa comunidade, não estar distante de nós. A gente sabe que as desigualdades sociais, elas existiram, elas existem e elas existirão. E enquanto estivermos aqui na Terra, temos a obrigação de estarmos assistenciando essas pessoas, que seria justamente a ação social, ela é o assistencialismo, Ela não é a assistência social, mas ela é o assistencialismo, é ajuda, é você pegar aquilo que você tem a mais e dividir com aquele que não tem, Eu me lembro bem, daquela a passagem na Bíblia que fala sobre o bom samaritano, de tantos que passaram ali, viram aquele homem numa situação deplorável e eles nem
se tocaram, nem prestaram nenhuma ajuda, mas teve um que veio e levou ele para uma hotelaria e pagou a hospedagem dele, fez com que ele tivesse suprido em tudo, e esse homem foi elogiado pelo Senhor Jesus, e isso representa o que a igreja pode fazer nos dias de hoje. Verdade. E só para complementar, né, a gente pode ver também em 1 João, quando o Senhor fala que a gente não deve amar apenas de boca, mas também de ações. Então, que as ações das igrejas sejam ações de amor para com toda a sociedade, toda a comunidade. Amém. Além da fé, nós podemos fazer algo mais. E eu quero te estimular a poder desenvolver junto com a sua igreja, ou até mesmo um grupo de amigos. Às vezes a igreja tem outras atividades, mas você que tem esse desejo no seu coração pode se reunir com a sua família, com a sua vizinhança, com seus amigos e procurar o próximo, que é a pessoa que está mais perto de você, que tem alguma necessidade. A palavra diz em Atos que a igreja primitiva, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que você tem algo em comum com aqueles que estão ao seu redor? Ou será que eles precisam tanto de algo que você tem muito? Nós queremos estimular isso neste programa, e se você faz parte de alguma liderança e quiser levar a Tássia Lima, assistente social, para dar alguma palestra ou consultoria na sua igreja, na sua empresa, né, segue aí na telinha os contatos dela para que você possa se munir mais desse conhecimento e não só saber, mas também agir. Tássia, muito obrigada pela sua participação. Carol. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão estimuladas a agirem conforme o Senhor Jesus agia aqui nessa terra enquanto Ele estava aqui fisicamente. Amém. Muito obrigada mesmo. Não por nada. Já pegou a sua Bíblia? Fique agora com a Hora da Palavra. Então, vamos estar falando a respeito de pensar certo, falar certo e agir certo. Amém? Então você tem que dominar, você tem que ter controle sobre a sua alma. Abra lá em 3 João, no versículo 2. A Bíblia diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então a Bíblia diz que Deus faz voto pela nossa prosperidade e saúde, assim como é próspera a nossa alma. A sua prosperidade, seja em que área for na sua vida, na área do corpo, na área familiar, na área das finanças, ela não vai além da prosperidade da sua alma. Então você deve cuidar bem da sua alma, que é a sua mente, e deve renovar a sua mente com os pensamentos de Deus. Nós sempre estamos pensando em algo. Todo ser humano que funciona bem, sempre vai estar pensando em alguma coisa durante o dia. Mas a Bíblia nos convida a pensar os pensamentos de Deus, que não são pensamentos pequenos, são pensamentos altos. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 55, vamos ver isso. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora, queridos, nós somos bombardeados com pensamentos no dia a dia, e muitos desses pensamentos não são nem nossos pensamentos, são sugestões da parte do nosso adversário para fazermos acreditar naquilo e declarar aquilo. Geralmente, quando o diabo está falando e lançando pensamentos na sua mente, ele vai falar na primeira pessoa como se fosse você pensando a respeito daquilo. E muitas vezes eu não consigo pagar essas contas, muitas vezes meu cônjuge não me ama mais, ninguém me vê, eu não vou conseguir, eu não vou prosperar. Geralmente ele vai falar na primeira pessoa, querido, para dar a ideia de que é um pensamento seu, e se você recebe isso como um pensamento sendo seu e você declara isso, a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 2, que você vai estar preso e enredado por aquilo que sai da sua boca e dos seus lábios. E nós devemos ter cuidado, né, a respeito daquilo que estamos pensando, e devemos renovar a nossa mente. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 12, e uma boa palavra para esse início de ano, viu, queridos? Porque nós temos vários dias aí pela frente para pensar só em coisa boa. Então, Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz: não vos conformeis com este século, ou com esse período de tempo. E nós sabemos, querido, que aqui no Brasil estamos vivendo um período de tempo que, segundo os padrões dos políticos, segundo os padrões de alguns economistas, as coisas vão de mal a pior. Mas segundo os padrões celestiais, vai de bem a melhor. E eu tenho que ficar com os pensamentos de Deus, querido. Agora, um significado de renovar é tornar novo, dar nova aparência. Um outro significado é transformar a ponto de ter algo completo e perfeito. Então, quando é que sua alma vai estar completa e perfeita? Quando você está pensando os pensamentos de Deus. E nós temos que substituir, querido, os pensamentos errados com os pensamentos certos da palavra. Então, se você está pensando, querido, segundo o padrão terreno, segundo o homem natural, segundo aquele homem fracassado, segundo o homem que outrora eu e você éramos, querido, antes de nascer de novo em Cristo Jesus, você vai estar pensando no fracasso, vai estar pensando em pobreza, vai estar pensando em doença, e esse é o padrão do mundo, querido. O mundo está falando, querido, dessas coisas que não glorificam a Deus, dessas coisas que não trazem prosperidade nem para o corpo, nem para o ambiente familiar, nem para o bolso. Mas Deus diz que Ele deseja a tua prosperidade, desde que, querido, você prospere a sua alma. E Ele nos dá as ferramentas, querido. Ele disse: passe a pensar como eu penso. Você sabia que a Bíblia nos instrui, querido, a pensarmos segundo a mente de Cristo? Inclusive diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, diz que Deus nos deu a possibilidade de pensar como Cristo pensa. E pensar como Cristo pensa, querido, não é pensar que as coisas são impossíveis. Não é pensar em fracasso. Cristo não pensava, querido, que ele não era possível fazer as coisas que o Pai tinha dito para ele fazer. Jesus Cristo, o homem, andou aqui na face da terra, querido, e nada foi impossível para ele. E nada será impossível para mim e para você, desde que pensemos certo, pensemos segundo a Bíblia, e falemos certo, e andemos certo, à altura do que Deus diz. Rejeite pensamentos, querido, pequeno, de fracasso. Eu não posso, eu não vou conseguir. Não, diga: eu posso, eu vou conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está comigo, não terei medo de nada. Agindo Deus, quem impedirá? Então é isso que tem que sair da sua boca, querido. Mas antes disso aí, você tem que pensar a respeito disso, você tem que meditar. Vamos lá para Josué 1:8. Ele diz, Josué capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ele está instruindo a mim e a você, querida, a meditar na palavra dia e noite. Não meditar nos problemas. Alguém já disse, querido, e eu concordo, né? E isso é um pensamento, né? Que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, querido, se vem aqueles pensamentos que não concordam com a Bíblia, você simplesmente não permite que aquele pensamento continue. E quando é que eu estou permitindo, pastor? Quando você considera e fica meditando a respeito daquilo. Por exemplo, eita, passou-se mais um ano e eu ainda não casei. Graças a Deus, você vai escolher a pessoa certa, amém? Espera mais um pouco, não tem pressa. Passou-se mais um ano e não recebi aquele processo ainda, que está na justiça. Fica tranquilo, você vai receber.
Você não pode, querido, sair daquilo que Deus disse que vai acontecer. Você tem que ficar firme nessas verdades. Amém? Vamos ver na Bíblia que nós temos a mente de Cristo. Abra lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a possibilidade de pensar como Cristo pensa. Porque, querido, Deus tudo revelou pelo Espírito para mim e para você, que somos seres espirituais. À medida que a gente estuda a Bíblia, à medida que a gente tem comunhão com a pessoa do Espírito Santo, à medida que a gente bota essas verdades espirituais para dentro, querido, nós temos a capacidade de pensar como Ele pensa, e de falar como Ele fala, e de agir como Ele age. Nós não fomos chamados, querido, para viver segundo os sentimentos. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus para viver segundo os padrões do mundo. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus, querido, para vivermos segundo o noticiário da televisão que não concorda com a Bíblia. Nós fomos chamados para viver pela fé. E viver pela fé, querido, é viver de acordo com o que Deus diz. E então eu tenho que simplesmente renovar a minha mente e trazer esse pensamento para aqui, ó. A Bíblia diz que Ele já me abençoou. A Bíblia diz que tudo que eu fizer eu vou prosperar. A Bíblia diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar é nosso. Tenha alvos de crescimento. Pense grande, querido. Nós não podemos pensar pequeno com um Deus grande dentro de mim e dentro de você, querido. E o que é melhor também, Ele mandou o Espírito Santo para estar ao meu lado e ao seu lado, para nos ajudar. E ainda temos os anjos que nos favorecem. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Carol, você pode vir aqui, por favor, filha? Vou pedir você ler na sua versão. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Deixa eu ler aqui em outra versão. Na versão A Mensagem, diz o seguinte: então, se vocês estão falando sério sobre viver, a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absolvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. E é por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos ricos. Nele nós somos a justiça de Deus. Nele nós fomos perdoados. Nele nós tivemos o poder de ser feito filho de Deus. Então veja as coisas nas perspectivas de Cristo, querido. Nós somos uma nova criação. Somos filhos de Deus. E nós não devemos andar se arrastando por aí, como antigamente, pensando pequeno, olhando para as coisas da terra. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, ou não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. É loucura, querido, para o povo do mundo você chegar e andar com a camisa estampada aqui, sobrará nesse momento, é loucura. Porque as pessoas, querido, ficam olhando assim, ficam dizendo, o que é isso? Isso é uma visão de Deus. Deus disse que não vai faltar, vai sobrar. Deus disse que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus disse que vai multiplicar tudo que nós temos, querido, nós temos que crer nisso. Você tem que crer na unção que habita dentro de você. E essa unção te favorece. Essa unção te favorece. Essa unção te favorece. Cristo é a unção. Cristo favorece a mim e a você, querido. Simplesmente nós temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu não vou pensar, querido, que ninguém me ama, que ninguém me olha, que ninguém me dá uma oportunidade. Eu vou pensar que Deus é maior. Amém. Aleluia, glória a Deus.
Vamos lá para 2 Coríntios 10. Muitas foram as previsões que foram feitas, querido, a respeito deste ano que iniciou-se. Que a coisa ia apertar, que a coisa ia ficar feia, que o acosto seria maior. Sabe o que é que eu penso? Abundância! Sabe o que é que eu penso, querido? Mais prosperidade no corpo, mais prosperidade na alma, mais vidas vindo para o reino de Deus e sendo salvas, querido. O que é que você está pensando a respeito de você mesmo, da sua família e dos seus negócios a respeito deste ano que vai acontecer? Porque de fato você já devia ter começado a pensar desde o ano passado em coisas boas, mas ainda há tempo. Estamos no início, querido. Estamos no início de um ano, e esse ano será um ano glorioso para mim e para você, querido. Esse ano será um ano glorioso para todos aqueles que decidirem continuar crendo no Senhor, permanecendo firme nas verdades que já ouviram, querido. Adorando ao Senhor, orando, confessando, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, se você está passando por uma situação que a Bíblia classifica, se é uma situação de dificuldade, se é uma situação de provação, se é uma situação de perseguição, diz que ela é leve e momentânea. E é uma boa oportunidade para você mostrar que o seu Deus é Deus, que Ele está vivo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Querido, quem vai na minha frente, na sua frente, querido, não é a nossa força, não é uma outra pessoa, não é um escudeiro natural, é o Senhor dos Exércitos. Ele disse que ia na nossa frente endireitando tudo, abrindo as portas que você precisa. Você precisa crer nisso, querido, ainda que os pensamentos venham dizer o contrário, você renova a sua mente pela palavra de Deus. Fique firme no propósito, fique firme nessas verdades. Mas estamos aqui em 2 Coríntios, não é isso? Capítulo 10, versículo 4. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Não fomos convocados para lutar, queridos, segundo a carne. Golias estava confiando na sua estatura, estava confiando no seu armamento, e estava confiando também no seu escudeiro, porque ele tinha um escudeiro que ia à frente dele. Só que Davi disse: eu sou um aliançado com o Senhor, eu não sou um incircunciso, eu faço parte do exército do Deus Todo-Poderoso. Sabe, querido, deixa eu te dizer, nós não pressionamos Deus, mas nós colocamos os anjos para trabalharem. Então, quando você diz assim: Senhor, esta situação aqui, Pai, a tua palavra diz que tu és o meu pastor e nada me faltará, e eu sou teu servo, não seja eu jamais envergonhado. E eu não estou falando para você ficar em casa na rede, dormindo. Eu estou te dizendo, querido, que você deve estar indignado se o que você está vivendo não está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia diz para mim e para você que nós não devemos nos conformar. A Bíblia diz que nós devemos estar contente, mas nos conformar com a situação jamais. Então você chegou num certo patamar, querido, não fica conformado, tem mais para você crescer, tem mais para você avançar. E Deus é o Deus do mais e mais. A continuidade desta ministração poderosa você pode conferir no nosso próximo programa. Até lá, não se esqueça que nós estamos presentes em todas as redes sociais. Queremos conhecer um pouco mais da sua vida e do seu ministério e fazer com que o nosso programa esteja te abençoando a cada dia. Deus te abençoe.